Toda a preocupação do lado comercial, obviamente, a gente tem o objetivo de vendas, né? De conseguir atender as necessidades do cliente com algum projeto, com alguma necessidade. Mas do outro lado, a gente precisa saber como que estão os projetos, qual o andamento do projeto. Então eu me lembro bem que a gente recebia um painel semanal de cada cliente numa única página. Aí vão perguntar, né? 35 clientes numa página? Sim, 35 clientes numa página. Então a gente recebia um dash com um timeline e com a posição de cada cliente e cada fase que o cliente estava executando do projeto. Aquilo para mim dava uma tranquilidade absurda, porque eu tinha assim, na semana, data de hoje, aquela linha pontilhada, né, tradicional de cronograma, e eu conseguia ver se o cliente estava atrasado, se ele estava na data. A gente tinha até tendência de que se o cliente ia permanecer ou se tinha algum risco, né, até em casos de CR, porque surgiram CRs. Sim. Já vou entrar nisso, que a gente está falando só de flores aqui, né? Já vou entrar no caos também, né? Exatamente. Então, essa parte de controles foi assim, muito incrível, assim, o que eu vi. E aí, se eu imagino, vocês estão dando informação para dentro, eu imagino para o cliente, né? A tranquilidade que vocês estavam passando para eles, né? Vocês tinham status semanal, como que funcionava com os clientes, Nick? Perfeito, né? Isso... A gente não abre mão de ter pelo menos, né, um status semanal com o cliente, né? Então a gente tem um dashboard, também não aquele que você viu, né? Claro. Que você tem o conhecimento, mas a gente tem o nosso dashboard de acompanhamento do projeto, né? Onde o gerente do projeto ele está no dia a dia fazendo os alinhamentos, né? Mas sempre tem uma reunião um pouco mais formal, né? Mostrando como está, quais são os riscos, quais são os status do projeto, ações tomadas, ações a tomar, né? Então, isso ocorre, né, constantemente, e claro que cada situação, cada pedra no caminho que aparecia, a gente chamava algo mais extraordinário, emergencial, mas a gente sempre dava aquela tomada, né, de ação rápida, né, para não deixar o projeto desviado do plano original dele. Perfeito. E quando teve a fase de quase go live, ou fechamento, né, quando chegou na entrada de fechamento, foi muito importante para o suporte já enxergar esse dashboard que foi compartilhado, e eu compartilhava internamente também com a equipe, nas reuniões que a gente tem, a visibilidade de quando que aquele cliente da base vai dar o go live. Vai dar o go live. Então a gente já meio que estava sempre preparado, a partir de tal data eu vou ter o go live em tal cliente, a partir de tal data em tal cliente. Então isso trouxe uma certa tranquilidade, transparência para nós no suporte, porque estávamos ficando cientes de quando que isso ia acontecer de fato. Pouquíssimos momentos que a gente teve que fazer alguma alteração, mas em grande maioria todo o dashboard que foi apresentado para o suporte foi... Sejam muito bem-vindos ao Fórumcast, um podcast da Fórum. Hoje eu estou com um prazer inenarrável aqui, porque eu estou com meus pais aqui na Fórum, com a Leocádia e com o Nick, respectivamente Head de Delivery aqui, o Nick. Tudo bem, Nick? Isso mesmo, tudo bem, Danilo? Prazer. Prazer. Tudo bem, Léo? Tudo bem, obrigada, prazer. Então tá bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da reforma tributária, né? A gente teve um processo aí bem grande na reforma tributária fase 1 e agora estamos em fase de começar a fase 2 da reforma tributária. Então, esse vai ser o tema do nosso podcast, mas antes de mais nada, Nick, por favor, se apresente para a turma, quem não te conhece ainda, como que você chegou aqui, como que você ficou responsável pela área de delivery da Fórum. Perfeito. Primeiro, antes de falar um pouquinho, né, sobre o Diego, queria dizer, né, que eu sou muito grato por você ter escolhido justamente esse tema aí, Nagado, porque reforma tributária é um tema que eu tenho maior carinho, sabe?
A gente tem tantas entregas aqui no delivery, mas realmente reforma tributária, a fase 1 já foi algo muito especial, né? Muito especial para mim, pessoalmente, né? Para Fórum, para toda a equipe. E a fase 2 agora, assim, estou com a expectativa lá em cima que vai ser, né, mais um desafio gostoso, né, de se passar e que a gente vai ter muito sucesso, né? Legal. Então, deixa eu falar um pouquinho, né? Meu nome é Diego, eu sou o Head de Delivery aqui da Fórum do Brasil. Estou há 4 anos aqui na Fórum, né? Então, tenho uma carreira um pouco longa, né? Falando de SAP, já são mais de 18 anos de SAP. Então, comecei lá como Key User, já fui consultor, fui desenvolvedor, fui integrador técnico, gerente de projetos, passei como pré-vendas. Então, eu acho que até na parte comercial, né, já atuei por um período, vendi até implementação de S/4HANA, né, no meu tempo de vendas. Então, eu acho que na minha bagagem eu trago um pouco de cada área, né? Então, são muitos anos de conhecimento e eu acho que isso vem muito de encontro ao meu perfil, ao perfil da Fórum, né? Que é algo que o que eu prezo muito, né? Que eu vejo que está muito alinhado ao que a Fórum busca, né? A gente conseguir ter uma entrega eficiente, né? Uma entrega rápida, com qualidade, levando a segurança e de uma forma assim que não seja aquela coisa rígida, né, dura. A gente precisa ter aquele jogo de cintura, trabalhar com flexibilidade e dinamismo, porque até mesmo durante a execução do projeto muitas coisas mudam. Então a gente tem que ter aquela habilidade, né, de conseguir se movimentar junto. E isso que eu vejo que faz a diferença com uma equipe de delivery, né? É o quanto que tem aquele molejo, né? Para a gente reagir em qualquer situação e sair do outro lado da melhor forma possível. Excelente, Nick. E a gente já vem conversando cada vez mais. Eu sou o mais novo aqui da Fórum, né? E é um prazer trabalhar com os dois aqui. E acho que essa facilidade e essa experiência que você tem torna o nosso convívio mais fácil, né? Porque sempre aquela briga de vendas com delivery, né? Aqui na Fórum a gente não tem isso porque a gente está sempre muito bem alinhado, né? Isso é um ótimo ponto, Danilo. Isso eu concordo plenamente. Excelente. E se me permite, acho que um ponto importante que a gente pode estar colocando é a parceria tanto com o cliente e a parceria interna que a gente tem no nosso dia a dia também, né? Acho que as áreas por si só precisam sempre estar conversadas, alinhadas, com uma boa comunicação. Quando a gente passa algo juntos, a gente tem essa sintonia, essa empatia um pelo time do outro. Então é bacana essa parceria, tanto interna, mas importante também para com o cliente, né? Ter a parceria do cliente nesses momentos desafiadores. Sem dúvida. A gente vai falar um pouquinho mais até de processo, de KT, né, tal. Mas, Léo, vamos lá, por favor, apresente. Obrigada. Leocádia. Prazer, meu nome é Leocádia, eu trabalho na Fórum há 4 anos, igual o Nick, estamos mais ou menos aí no mesmo período. Trabalho com SAP há aproximadamente 15 anos. Comecei como consultora FICO, depois fui para a equipe de Bases e teve uma oportunidade de entrar no gerenciamento em 2015 e desde então eu trabalho com gerenciamento de pessoas, gerenciamento de áreas e gerenciamento de módulos. Na Fórum eu tive a oportunidade de entrar como coordenadora. E no decorrer foram surgindo as oportunidades para chegar hoje como responsável do AMS, então respondo aí pela equipe de AMS, com 15 pessoas e estamos aí que está fazendo um bom trabalho junto com todo mundo aí na equipe. Não, sem dúvida, essa parte do bom trabalho para a gente aqui de vendas é bem fácil de identificar porque a gente tem quase que renovações automáticas ali no suporte, né? A gente tem uma alta renovação, né? Um alto grau de renovação em relação aos nossos clientes de AMS. Então, com certeza, muito fruto do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, obviamente, né? Mas essa segurança que a gente estava comentando, acho que tem um ponto que é legal ressaltar, a questão do inglês, né? Que a equipe inteira fala inglês e os nossos clientes têm muito essa característica. E a Léo fala alemão, né, gente? Então, facilita um pouco ainda mais o nosso trabalho, né? Obrigada. Quando a coisa enrosca lá, né, a gente coloca para conversar com os alemães e a Léo faz esse trabalho. Exatamente. Eu acho que somos todos complementares aqui, isso que
que está tornando o sucesso da Fórum aqui, né? E não é por nada que a gente está aqui, Delivery e AMS, falando junto. Porque a gente sabe que, assim, é uma dor grande que muitas empresas têm, né? Com relação à passagem de bastão do Delivery, com suporte, como que as coisas funcionam, né? Então a gente está aqui hoje não é o acaso, porque aqui as coisas funcionam muito bem, né? E a gente vai falar, inclusive, né, ao longo desse bate-papo um pouquinho do porquê aqui funciona tão bem, como que as coisas funcionam aqui na Fórum, né? Não, perfeito. Vamos falar de processo. Sem querer, né, ficou nessa sequência aqui, né, que tem toda uma passagem que passa para um, que passa para outro, e depois volta, né, mas enfim, comercial, Delivery da AMS. É a tríplice aqui, né? Exato. Excelente. Mas, gente, agora falando um pouquinho de fase 2 da reforma tributária, claro, é o assunto da vez, temos aí diversos clientes, né, já solicitando as propostas, algumas propostas em andamento, mas é legal explicar para o pessoal como é que foi feita a fase 1, né? Então, a Fórum entregou 37 projetos de reforma, certo, Diego? 37 projetos, exatamente. Ufa, né? Praticamente todos começaram ao mesmo tempo e tinham um Go Live no mesmo dia, né? Exatamente, claro, foi a virada do ano. Alguns um pouquinho para frente, dependendo do planejamento, né? Mas, Diego, explica pra gente como é que você organizou o time para fazer 37 projetos praticamente simultâneos, né? Perfeito. Isso é algo que eu tenho muito orgulho, né? De estar falando aqui, até me empolgo, né? em trazer e comentar, porque foi algo que foi muito bem pensado, né? Isso a gente veio se planejando, pensando desde o final de 2024, né, que se falava muito de reforma tributária, começaram a se trazer este tema, o governo liberar informações, a SAP também trazer informações sobre ela, e a gente começou a pensar, né, bom, como que eu vou conseguir ter escalabilidade em delivery para um volume tão grande de projetos, né? E não são qualquer projeto, são projetos da reforma tributária. Existe uma complexidade. E aqui eu já trago um ponto que é o quê? Muitas empresas e muitas, né, consultorias acabaram, né, underestimando, né, esse... Falei uma palavra, nem sei se existe, underestimando, acho que misturei a portuguesada, mas português. Todo mundo entendeu, né? O pessoal não botou fé aí, que é tão complexo o projeto. Tão complexo, isso mesmo. E o que acontece? Era um projeto complexo, assim como a fase 2 é. Reforma tributária, Nagado, né? É algo que é sério, é legislação brasileira. E é uma grande mudança que ela traz uma reestruturação, né, interna da forma de se trabalhar com toda a parte de processo que envolve a tributação brasileira, né? E como que a gente resolveu, né, trabalhar na reforma tributária? Depois de muito pensar, muito estudar, trazendo as práticas, toda a nossa vivência que a gente teve, né, ao longo do passado, nada tão grande quanto, né, agora essa reforma tributária. A gente foi muito assertivo em ter definido de trabalhar e construir um comitê, a gente chamou de Comitê da Reforma Tributária. A gente separou nesse comitê, e a gente não economizou nisso, né? A gente separou os nossos melhores especialistas aqui da Fórum, né? Consultores bem antigos de casa, né, que dominam esse tema de localização brasileira. A gente formou um comitê que é o quê? Uma equipe formada pelo consultor SD, o consultor MM, o consultor FI, o consultor fiscal, né, para que eles estudassem e antes mesmo da gente começar a elaborar propostas, começar a abordar os nossos clientes, essa equipe fez o dever de casa dela. Ela estudou, ela se preparou. Claro que a gente sabe, né, muita coisa o governo vem trazendo ao longo do tempo. Perfeito. Mas, né, baseado na experiência, a gente conseguiu ter uma previsibilidade, porque a gente se planejou.
Então, em cima dessa previsibilidade, a gente montou essa equipe, que é uma equipe que ela atuou do início ao final da fase da reforma tributária. Essa equipe, ela não atuou em um projeto, não atuou em 2, ela atuou em todos os projetos, né? Mas ela não foi a equipe operacional que executou, né? Então ela foi uma equipe que ficou responsável pela reforma. O foco delas aqui dentro da Fórum é reforma tributária. Elas viveram... Não era o cliente A, B ou C, eram todos os clientes e garantir de que tudo que estava vindo, tanto de governo como SAP, tivesse implementado nos nossos clientes. Perfeito, exatamente. Então eles ficaram como esse comitê responsável, né? Então, ponto, comitê. Do outro lado, né? Como que foi estruturada a equipe de delivery, né? Então a gente estruturou a equipe de delivery, onde pelo volume de projetos eu defini um dos meus gerentes de projeto como gerente de programa, então chamei de programa da reforma tributária. Então ele foi o gerente dos gerentes, né? Então ele coordenava como o meu braço, né, esse programa da reforma tributária. E abaixo dele a gente tinha um gerente de projeto, dependendo, teve alguns projetos que um gerente de projeto único tocava um projeto, né? Dependendo da complexidade, um gerente de projeto tocava 2 projetos simultâneos, né? Então, a mesma forma os consultores, a gente formou squads para entrega, né? Então, uma estrutura organizacional de uma forma que a gente conseguia fazer o gerencial de todos os projetos, de uma forma que a gente conseguia levar segurança para o cliente, que aqueles consultores estavam trabalhando para ele, tinham suporte, e aqui, atrelado a isso, eu trago daí o que eu comentei no comitê, essa equipe. Então essa equipe veio, né, suportando todo esse projeto. Então a gente montou todo o nosso material, desde checklists para garantir que cada detalhe da reforma tributária seria executada da forma correta, né? Então, essa equipe, ela deu um banho de loja em todos esses consultores, por mais que são consultores experientes, porque esse também, eu vou puxar um gancho aqui, né? Nós só trabalhamos na reforma tributária com consultores sênior. Nenhum consultor abaixo de 10 anos de experiência de SAP. Então, a gente também, é outro ponto que a gente não abre mão, é de trazer qualidade, né? É trazer experiência. Como eu disse, reforma tributária é algo sério, né? E a gente aqui na Fórum, a gente leva muito a sério, né, essa questão. A gente está trabalhando com o cliente está confiando na gente, né? E eles estão certos em confiar, porque a gente realmente dá o melhor aqui, a gente trabalha com qualidade. Legal. Então, essa equipe aqui, ela ganha esse banho de loja e é suportado por essa equipe, porque ao longo do caminho... É a equipe do comitê, perfeito. Porque essa equipe de execução, uma equipe sênior de execução, ela está sendo suportada por qualquer mudança que o governo traz. Qualquer nota SAP ou modificação SAP, essa equipe já estava sabendo, analisando o que tinha que ser feito e já abordava. Equipes, venham aqui, vamos dar todo o direcionamento para vocês, tem essa novidade, já temos o caminho, está aqui. Não precisa cada equipe sair tentando, fazendo aquela tentativa e erro, né? Perfeito. Então a gente se foi muito preocupa em assertivo entregar o que nisso. está aqui na passagem, né? Exato. O que tem de novidade o comitê vai estar olhando. O comitê vai estar olhando, exatamente. Legal. Então a gente seguiu com essa estrutura, né? Inclusive esse próprio comitê, a gente tinha um script de teste que quando a equipe do projeto terminava as configurações, vinha o comitê com script de... Olha que legal! A equipe do comitê executando o script de teste para garantir que aquela equipe do projeto executou com sucesso a configuração. Nossa, isso é quase utópico, né? Exato. Porque você não tem aquele vício de quem configurou.
né? Exato. O cara sabe como testar para funcionar, né? Você está trazendo uma equipe de fora, tendo a certeza de que eles fizeram uma coisa certa, né? Isso é quase utópico, né? Nossa, que legal. Exatamente. E eu tô aqui, né? Abrindo o coração, abrindo a estratégia aqui com todo mundo, né? Não, mas isso é legal de compartilhar. E um ponto que eu queria comentar também, que a gente tinha falado um pouco nos bastidores, é que o planejamento ele já incluiu o MS, né? Exatamente, esse é um ponto importante, né? Tudo foi pensado, estruturado, né? Desde o primeiro momento, já alinhado ao MS, né? Que a gente tinha uma estratégia, certo, Léo? Isso, e desde o princípio, e não é por acaso, a própria equipe de suporte, o especialista também participa, né? Porque ainda estamos em fase, participa desse comitê, porque conhece muito bem a base dos nossos clientes. Sim, então isso é fundamental para que o projeto também consiga executar com uma qualidade muito melhor. E o legal foi, quando a gente começou a fazer os kick-off, antes de ir para o cliente, internamente, quando acontece o repasse comercial, a MS foi envolvido desde o princípio, onde que a gente passou a governança, onde que a gente passou quais são as particularidades do cliente, cada cliente que vocês já conhecem até melhor. Exatamente, então isso foi muito legal também. Desde o início a gente está ali nesse envolvimento, sabendo que a gente fez um percentual, uma parceria, garantindo que todo um projeto fosse bem executado, para que no final, quando aconteceu a entrega, acontece o KT, o repasse entre as equipes, primeiramente um repasse interno entre as equipes, onde que os módulos foram executados de maneira muito bem estruturada, o PM organizava agendas internas por módulo, passando o que aconteceu na reforma tributária, quais foram as sessões, quais as particularidades, para que o nosso time de AMS pudesse estar melhor preparado caso viesse algum chamado, viesse algum pós-reforma tributária. Além disso, a gente também teve a oportunidade, e isso foi uma iniciativa muito legal entre nós aqui do Delivery e do AMS, dores do passado que a gente foi mitigando com a reforma tributária, trouxe isso para nós melhorarmos o nosso processo também, onde que a gente faz uma transferência de conhecimento para o cliente. Onde que a gente sinaliza para o cliente, a partir de agora o projeto encerrou, são essas as pendências, vão ser tratadas ainda via projeto, e agora, a partir de agora, então, toda a necessidade entra via suporte, entra via OMS. Isso foi muito legal, muito bem executado também, o cliente ficou ciente do que estava acontecendo, que houve a finalização formal, então foi muito bacana esse trabalho que a gente teve aí, parceiro também. Entre o triângulo, né? Delivery, suporte e o próprio cliente sendo envolvido também nesse encerramento. Que bacana. Então isso, né, ele traz o quê, né, Léo? Que a gente está trabalhando desde o início do projeto, fase a fase, um acompanhamento, né? Exato. Então, por exemplo, Danilo, eu e a Leocard aqui, a gente vem tendo um acompanhamento, a gente tem reuniões entre Delivery e MS, onde é que a gente sempre vem discutindo, né, o que está acontecendo, melhorias que precisam ser feitas, né? E principalmente aí com a reforma tributária, a gente sempre veio discutindo, né, pontos para garantir que o projeto já tivesse sendo executado de uma forma que ficasse depois clara, que ficasse suave depois para a MS assumir tudo isso. Né? Com documentação, entendeu? Né? Tudo que já pertence à governança que a própria Léo já tinha te ajudado com cada cliente, né? Olha, tal cliente, a governança é desse jeito, é dessa forma, o ambiente é desse jeito, é dessa forma, né? Exatamente, isso mesmo. E é um ponto interessante que você mencionou, Danilo, a parte de documentação, né? Então hoje a gente tem a nossa estrutura onde que o Delivery faz toda a documentação dele de projeto, e quando o projeto se encerra, o AMS ele tem esse acesso a essa documentação, né? Foi feito, por mais que tenha a reunião entre consultores, entre gerentes, mas é legal o consultor do AMS ter o acesso a essa documentação também, para que no momento de dúvida, deixa eu olhar esse documento, deixa eu entender o que está acontecendo, o que aconteceu naquela situação em particular. Então a base de conhecimento hoje que a gente tem, ela é compartilhada entre todos os consultores,
em diferente área, em diferente setor, então isso é legal também, porque você começa a distribuir melhor esse conhecimento dentro da equipe, né? Seja ela dentro de delivery ou do OMS. Ah, legal. Eu vou tocar em 2 pontos aqui. Um, eu vou falar da experiência do lado do comercial. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. É o seguinte, né? Toda a preocupação do lado comercial, obviamente, a gente tem o objetivo de vendas, né? De conseguir atender as necessidades do cliente com algum projeto, com alguma necessidade. Mas do outro lado, a gente precisa saber como que estão os projetos, qual o andamento do projeto. Então eu me lembro bem que a gente recebia um painel semanal de cada cliente numa única página. Aí vão perguntar, né? 35 clientes numa página? Sim, 35 clientes numa página. Então a gente recebia um dash com um timeline e com a posição de cada cliente e cada fase que o cliente estava executando do projeto. Aquilo para mim dava uma tranquilidade absurda, porque eu tinha assim, na semana, data de hoje, aquela linha pontilhada, né, tradicional de cronograma, e eu conseguia ver se o cliente estava atrasado, se ele estava na data. A gente tinha até tendência de que se o cliente ia permanecer ou se tinha algum risco, né? Até em casos de CR, porque surgiram CRs. Sim. Já vou entrar nisso, que a gente está falando só de flores aqui, né? Já eu vou entrar no caos também, né? Exatamente. Então, essa parte de controles foi assim, muito incrível, assim, o que eu vi. E aí, se eu imagino, vocês estão dando informação para dentro, eu imagino para o cliente, né? A tranquilidade que vocês estavam passando para eles, né? Vocês tinham status semanal, como que funcionava com os clientes, Nick? Perfeito, né? Isso a gente não abre mão de ter pelo menos, né, um status semanal com o cliente, né? Então a gente tem um dashboard, também não aquele que você viu, né? Claro. Que você tem o conhecimento, mas a gente tem o nosso dashboard de acompanhamento do projeto, né? Onde o gerente do projeto ele está no dia a dia fazendo os alinhamentos, né? Mas sempre tem uma reunião um pouco mais formal, né? Mostrando como está, quais são os riscos, quais são os status do projeto, ações tomadas, ações a tomar, né? Então, isso ocorre, né, constantemente, e claro que cada situação, cada pedra no caminho que aparecia, a gente chamava algo mais extraordinário, emergencial, mas a gente sempre dava aquela tomada, né, de ação rápida, né, para não deixar o projeto desviado do plano original dele. Perfeito. E quando teve a fase de quase go live, ou fechamento, né, quando chegou na entrada de fechamento, foi muito importante para o suporte já enxergar esse dashboard que foi compartilhado, e eu compartilhava internamente também com a equipe, nas reuniões que a gente tem, a visibilidade de quando que aquele cliente da base vai dar o go live. Vai dar o go live. Então a gente já meio que estava sempre preparado, a partir de tal data eu vou ter o go live em tal cliente, a partir de tal data em tal cliente. Então isso trouxe uma certa tranquilidade, transparência para nós no suporte, porque estávamos ficando cientes de quando que isso ia acontecer de fato. Pouquíssimos momentos que a gente teve que fazer alguma alteração, mas em grande maioria todo o dashboard que foi apresentado para o suporte foi, acho que, sei lá, 99% cumprido. Exatamente. Do que foi apresentado para nós. Não, isso é espetacular, porque quando tem uma entrada em produção, né, a gente já sabe que existe a chance de ter alguma instabilidade no ambiente. Exato. Ainda mais tratando de reforma, tem várias mudanças de processo. Muitas notas CE, SAP, né? Muitas notas da SAP que às vezes pode impactar uma parte do negócio que não foi prevista. E você tendo essa visibilidade, né, Léo, seu time já falou, opa, esse cliente está dando go live. Temos que dar uma olhada se não foi o Nick lá que causou isso. Exato, né? exato. No bom sentido, né? Claro. Mas igual eu falei, a gente estava falando só de flores aqui, de planejamento, como tudo foi bem executado.
eu quero saber aqui, e no caos? Vamos lá. Como que você, Léo, priorizava, né? Ah, o cliente que grita mais alto? Como que funcionava, né? Tantos clientes entrando em Go Live, deve ter acontecido momentos de terem mais chamados por determinada situação. Como é que funciona isso? Primeira coisa, eu acredito, e é o fato que a gente pôde identificar, a abertura de chamados não foi tão exaustiva quanto que era esperado, talvez, né? O primeiro sentimento que eu posso trazer. Tivemos abertura de chamados, mas eu acho que muito foi justamente por todo esse planejamento do comitê, de ter uma boa equipe, de ter sêniors, pessoas que já conheciam mais a base dos clientes para fazer toda a elaboração desse projeto. Isso fez com que não tivéssemos tanto índice de chamados abertos pós-Go Live. E facilitou muito o nosso trabalho no dia a dia, no suporte, isso, porque faz com que você consiga manter a casa funcionando sem virar o caos. Mas tivemos momentos de caos. Em alguns clientes aconteceu, e onde que a gente teve que realmente sentar, e não dá para dizer que quem grita mais alto vira a prioridade. A prioridade. O que a gente sempre tem que olhar? Qual é o impacto no negócio do cliente? O que está impactando? É o teu faturamento? É a tua receita? O que está impactando ali? E o maior impacto é que a gente começa então a trabalhar, sempre com muita transparência com o cliente, levando isso para uma reunião, trazendo essa clareza, qual é o impacto, quais são a criticidade que você está tendo, e levando esse posicionamento. Então a gente trabalha dentro da nossa equipe com os técnicos atuando tecnicamente na solução, deixando eles focar no que eles têm que focar, e a equipe de back-office, nossos SDMs ou eu, ou a coordenação, trabalhando nesse contato com o cliente para poder gerenciar ânimos, porque vem emocional envolvido, e não deixar com que nem o cliente nem a equipe sofra com essa pressão que está acontecendo naquele momento. Então a gente tenta sempre balancear o emocional, identificando a criticidade, o impacto e tentando proteger de certa maneira tanto o cliente quanto a equipe também que está atuando tecnicamente. Agora pareceu bem fácil de gerenciar o caos, viu? Você explicando. Parece. Porque o critério, né, entendo que seja o preponderante, né? Se uma empresa para de faturar, por exemplo, né, isso é um processo super crítico que demanda ser puxado uma prioridade, por exemplo, até de repente passando na frente de um cliente que está com o ânimo mais exaltado. Exato. Né? Tivemos um caso. Inclusive impactou no comitê, mas tivemos... Nessa hora tem que ter... Nem tudo né? mamão com açúcar. Imagino. E aí eu vou estender também aqui, Nick, né, no projeto também. Acredito que vocês tiveram momentos que o comitê, até você... O seu gerente de programa tiveram que fazer escolhas, né? Como que vocês gerenciavam isso, né? Perfeito. Antes de falar disso, só comentar que teve até uma ou outra situação quando chegou no, assim, um momento um pouco mais, tem mais clientes, né, com uma situação que precisa ser resolvida naquele momento do que a gente conseguiria atender simultaneamente, né? Então, como a gente trabalha em parceria, né, Leo? A Leo vinha aqui da mesma forma, né, às vezes quando eu preciso, internamente, Diego, eu tô com essa situação. Não, beleza. Então, tem o consultor aqui que participaram da reforma, né? Estão altamente capacitados, então coloca atuar, a gente momentaneamente dá aquele aumento um pouco no volume da equipe, a gente consegue dar aquela vazão, né? Mas felizmente, né, como o Leo falou, dei pouco trabalho para Leo dessa vez, né, Leo? Obrigada! Para mim. Exatamente. Então, mas respondendo agora a tua pergunta aí sobre a questão e no delivery, né? Sim, né? A gente sabe, todo projeto vai ter situações, por mais que a gente trabalhe na mitigação de riscos, né? Tem fatores que estão um pouco fora do controle. A gente sempre trabalha o quê? É reduzir riscos, né? Só que num projeto onde do nada o governo faz uma modificação, solta alguma coisa nova, né? Ou tem alguma mudança na própria SAP, né? A gente tem que reagir rápido, às vezes
em gargalo por causa disso, porque era uma entrega que era crítica, mas eu tenho todos aqueles projetos que precisam fazer isso simultaneamente, né? Então, se eu não me engano, teve uma nota do dia 20 de dezembro. Teve uma nota do dia 20 de dezembro, exatamente. Então, aí entra um pouco da experiência e a calma, né? Como saber conduzir as coisas, né? Então, isso é um ponto que eu trago muito para a equipe, né? A gente não pode sair colocando os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, né? Mas a gente tem que realmente parar, respirar, olhar, tá, mas espera aí, o que essa situação está causando, né? Quais são os impactos? Como que a gente contorna isso de uma forma? E esse exemplo que você trouxe é um deles, né? É uma das situações. Uma nota lá 20 de dezembro, tá todo mundo com o Go Live planejado para a virada do ano. O que vamos fazer? Então, a gente avaliamos, né? Quais são os clientes que teriam um maior impacto daquilo, conversamos com todos os clientes e tomamos decisões conjuntas, né? Sempre na parceria, porque um projeto é uma parceria. Com certeza. Né? Então, o projeto ele só é bem executado se tiver uma boa comunicação, se as duas equipes, né? Que eu digo é uma equipe só, né? Mas só para ficar mais claro, se cliente e consultoria, né? Se o nosso cliente e a fórum estão muito bem alinhados e engajados, né, com a entrega do projeto. Sim. Então, com uma boa comunicação, um bom alinhamento, a gente conseguiu dar um go live, por exemplo, em clientes que teriam menor impacto e conseguiriam segurar tipo 1 semana, 2 semanas, aquela entrega específica. A gente conseguiu colocar ele no ar com sucesso e depois a gente veio e fez esse complemento, né? Para o cliente sem afetar a data real do Go Live. Então a gente conseguiu tanto entregar quem era crítico e precisava realmente daquilo, entregar na data, e aqueles que tinham uma certa flexibilidade, a gente deu o Go Live mesmo assim e trouxemos o complemento um pouco depois, né? Então tudo é questão de como que a gente lida com a situação. Muito bom. E só acrescentando, né? Quando se fala de parceria em projeto de duas equipes, é no todo, como prestadores de serviço e receptores de serviço. A parceria tem que acontecer sempre em conjunto ali. Não adianta o suporte trabalhar sozinho, sem um apoio do cliente, porque o cliente conhece aquele negócio dele muito melhor do que o consultor que está ali atendendo ele naquele momento. Então, é bacana não só ter uma parceria interna entre nós, mas sempre, em toda a cadeia, é importante ter essa parceria com o cliente. E hoje eu posso dizer que eu tenho muitos parceiros clientes, então é bacana ter esse sentimento de parceria. Exatamente. E mais um ponto que eu quero trazer, né, Gabi, na verdade é reforçar, né, um ponto que eu trouxe antes, que faz uma diferença grande. Qual que foi uma das decisões que foram tomadas aqui para a entrega dos projetos de reforma tributária? Tocar nessa tecla de novo, né? Reforma tributária é um projeto muito sério, né? Então, minha equipe de projetos para a reforma tributária são consultores sênior, experientes. Então, assim, isso faz uma grande diferença nesse tipo de projeto. A gente não está entregando com um modelo que o sênior vai lá, discute inicialmente, depois larga para um pleno ou júnior, né? Eu concordo que isso precisa existir, né, para a gente ter mais profissionais especializados, mas especificadamente para a reforma tributária, a decisão aqui eu acho um risco. Por quê? Porque era um período curto para a entrega de um projeto tão complexo. Então, assim, eu optei por não trazer esse risco, não colocar esse risco, né, e ter uma equipe muito especialista mesmo entregando. Foram 37 projetos, né? E desses 37 projetos, da grande maioria deles, a gente deu o Go Live exatamente na data que era para acontecer. 5 de janeiro. 5 de janeiro. Muitos a gente, né, conseguimos inclusive, olha só, conseguimos antecipar Go Lives, então a gente já teve Go Lives no mês de dezembro. Sim, isso tá? eu lembro também. E isso é difícil num projeto, você vê. Com certeza. Antecipar a entrega do projeto, né? Você geralmente enxerga,
vamos postergar, né? Alguns projetos foram postergados, mas estrategicamente alinhado ao cliente, né? Tipo, era um período que o cliente não tinha disponibilidade, esse tipo de situação, né? Mas assim, a gente teve muito sucesso com essa entrega, mesmo, né? Naqueles momentos que eram mais complicados, a gente conseguiu sair do outro lado e entregar, né? Tudo isso é o conjunto, né, de cada um desses detalhezinhos que eu estou trazendo aqui, né? E muitos outros que acho que nem vou lembrar todos agora para trazer nesse bate-papo, né? E eu reforço o que o Nick menciona quando a gente fala de pessoas dentro da fórum, né? Pessoas. O suporte, você trouxe um ponto muito importante, né? Pessoas. É a base no de final, tudo. são sempre as pessoas que estão entregando no meio do ânimo, no meio do caos, no meio da criticidade, da pressão, são pessoas. E a gente tem que cuidar dessas pessoas. Então, no suporte a gente também tem pessoas que estão ali entregando no dia a dia, pessoas sêniores. Hoje a gente tem uma equipe sênior dentro do nosso suporte, pessoas com muito ano de casa dentro da fórum. É interessante porque a gente não tem júnior e pleno que estão ali em desenvolvimento. Eu acho interessante a gente poder trabalhar o desenvolvimento para que essa pessoa um dia, um júnior, um pleno também se torne um sênior, mas na fórum a gente não tem isso nesse momento porque a gente precisa de sêniors para atender os nossos clientes. Complexidade, então exigência também para a qualidade ser entregue cada vez mais. Tem esse peso no final do dia ali que a gente tem que olhar para a qualidade. E isso faz com que a gente tenha hoje no nosso MS pessoas sêniores. Então eles estão entregando hoje com a qualidade que precisa ser entregue, com o que precisa estar dentro do contexto, entregando esse valor para o cliente no final do dia, no final do mês, quando eles têm aí as entregas e encerramentos dos chamados. Isso é importantíssimo ter essas pessoas sempre nos apoiando, porque hoje é o Nick e eu representando o delivery, o MS, mas tem toda uma equipe ali por trás nos apoiando no dia a dia, para que a qualidade aconteça, para que o nome da fórum esteja aí acontecendo também no mercado. Legal. E esse ponto, eu ia entrar nessa pergunta aqui quando você puxou o tema para pessoas, né? E é bem nesse ponto que eu quero fazer a pergunta, como não depender, claro que a gente precisa das pessoas, isso é óbvio, né? E a fórum ela tem um cuidado grandioso, né? A gente sempre fala que sem as pessoas não tem entrega, né? Aqui na fórum, né? E até o Marcelo ele brinca que todos os onboard dele ele fala, espero que seja seu último emprego, né? Ele falou isso para vocês também, né? Falou. Então isso faz parte do onboard dele, né? Então, como não depender das pessoas, né? Em que sentido que eu tô falando? Pô, tem lugares que sai uma pessoa, a casa cai, né? Literalmente, né? E aí pensando num projeto, nesse tanto de projeto, na grandiosidade de que foi a fase 1, como não depender de uma pessoa-chave, né? Nossa, se esse cara tiver uma doença, eu lembro de ter essas conversas assim em outros lugares, de falar assim, se esse cara tiver um acidente, nós estamos lascados, né? Como que a gente faz, como que vocês fizeram para organizar isso, né? Para não ter essa dependência, porque pode acontecer. Exatamente. Isso faz parte de mapeamento de risco, né? Faz. Não posso ter dependência de pessoas, né? Então, como que vocês se organizaram com isso? Então, falando um pouquinho da parte de delivery, né? Como você disse, né? Não são só flores. E a gente teve situações, né? No meio de projeto que algum consultor a gente acabou perdendo, né? Ou tendo que deslocar, né? Esse consultor. Não é comum, mas teve. E a gente sempre está aberto a ter, afinal, né? A gente teve uma equipe de mais de 50, olha só, mais de 50 consultores atuando em todos os nossos projetos de reforma tributária. É um volume bem grande de pessoas, né? Então, eu resumiria numa palavra, processo. Né? Então, quando a gente tem um processo, e é por isso que a gente trabalhou a fase 1 da reforma tributária com processo. Então a gente organizou todo um processo, além da estrutura, que foi o que a gente falou um pouquinho antes, né?
a gente organizou um processo, que esse processo abrangia desde o delivery, né, abrangindo a MS e abrangindo também, não é o tema de hoje, mas abrangindo o nosso produto também, porque muitas das nossas entregas, né, levam o produto fora junto. Sim. Então a gente trabalhou com um processo que com documentações padrões, com fluxo bem estabelecido, né? Então tudo muito claro. Com escalação também definida. Com escalação, aonde o quê? Numa mudança de consultor, estava tudo lá. A gente tem um processo a ser seguido, tem um checklist a ser preenchido, então todo esse material está preenchido. Então, nas situações que a gente teve, o impacto que trouxe essa mudança não foi nem um impacto com relação a dar continuidade à perda de conhecimento. O impacto que a gente tem foi o período que os nossos clientes tiveram para disponibilizar novos acessos aos nossos consultores. Então, olha que engraçado. Isso que impactou e não foi uma perda de conhecimento. Então, é isso que o processo traz, né? E é isso que a gente está fazendo para a fase 2 da reforma tributária. Então, a gente estruturou algo muito bom na fase 1, né? E agora vai ser ainda melhor, porque a gente ganhou a experiência da fase 1. Então, tem muitas lições aprendidas aí que a gente vai aplicar nessa fase 2 para ter ainda mais sucesso. Perfeito. Você tocou num ponto importante, que é as lições aprendidas, né? Não adianta vocês já vão matar minhas perguntas aqui, já estou riscando tudo. Não adianta só ter um projeto e como você falou, Danilo, não são só flores. No dia a dia tem os desafios, pessoas que saem, pessoas que precisam ser realocadas, pessoa que teve um problema pessoal e você precisa dar um remanejamento ali na situação. Mas o importante é o time. O time ter essa conectividade, ter essa conexão entre eles e um sempre está apoiando o outro. Eu procuro o Nick ou vice-versa, a gente se procura e se apoia. Mas as lições, voltando ao ponto das lições aprendidas, a gente seguiu um processo novo, porque eu não lembro de ter feito isso no passado de lições aprendidas, onde a nossa PMO fez toda uma conversa com os envolvidos, deixando nós head de fora dessa conversa inicialmente, para escutar quem executou, escutar as dores de quem executou. Depois ela fez uma segunda etapa apresentando a lição aprendida para nós, onde que nós enxergamos o que foi as dores dos nossos consultores, desenvolvedores, e a partir dali a gente está trabalhando em cima das ações a serem feitas agora, para que na segunda fase a gente não tenha essas dores lá no projeto, porque acabou envolvendo o MS também, em alguns pontos ali, e é importante. A lição aprendida foi legal pro AMS, para a gente poder também corrigir, às vezes, um processo que não está bem claro, um processo que precisa ser melhor definido, e foi muito bom ter recebido do PMO essa informação, ter participado de toda essa etapa, para que nós, no suporte, também podemos melhor sustentar vocês antes de começar o projeto. Aonde na governança, numa documentação muito melhor estruturada. Então foi legal isso também. Vou te interromper de novo, não vou deixar você falar, né, Legal? Coloca eu falar, né? Vocês estão aí, Sei que me convidou, vai ter que aguentar agora. Vamos lá. Então, só complementando aqui a Leo, né? Então a gente teve, na verdade, foram rodadas diferentes de lições aprendidas, né? Teve uma rodada com os consultores, teve uma rodada com os gerentes de projeto, teve uma rodada, né, ao nosso nível também de liderança. Então, isso trazendo também tudo que nós escutamos dos clientes e o que também os gerentes do projeto escutaram e sentiram dos clientes. Tanto lições aprendidas com relação a nós, mas também lições aprendidas com relação ao cliente, o que a gente enxerga que, né, poderia ser um pouco melhor, para que quando a gente iniciar agora a fase 2, a gente já comece o projeto abordando isso com os clientes, para a gente ter mais sucesso. Né? Já está mapeado, né? Já está mapeado, é mais fácil de você conseguir gerenciar a fase 2. Né?
Exatamente. Olha como é importante, né? A gente não combinou esse bate-papo aqui, essa parte do Lições Aprendidas, mas eu tive a reunião de Lições Aprendidas na segunda, né? E eu não sabia como tinha sido feito o processo. E agora eu estou ainda mais maravilhado porque, né? Lições aprendidas normalmente é algo que se faz pro forma. Você faz, alguém bota numa planilha e ninguém faz nada com aquilo. Para grego ver. Exatamente. Fala, olha, tivemos aqui as lições aprendidas do projeto da reforma. E é a primeira vez que eu vejo realmente um plano de ação em cima do levantamento de lições aprendidas. Então, quero parabenizar, porque eu achei aquilo demais de legal. E eu recebi isso na segunda, inclusive. Eu estou te devendo, não nego. Mas eu também tenho um plano de ação. Por quê? Né? Dentro dos itens levantados, tinham alguns pontos referentes à parte comercial. Sim, exatamente. Então eu achei demais, eu li com muita atenção aquele documento que vocês elaboraram, eu não sabia de como tinha sido feito o processo, agora eu estou mais encantado ainda porque praticamente conseguimos uma visão muito mais ampla e muito mais isolada, né, da visão de cada um, da operação, da gestão, até chegar aqui, né, na liderança, né? E aí, efetivamente, eu estou sendo cobrado agora dos pontos que não podem acontecer de novo na fase 2, né? E aí, só complementando, teve um cliente que perguntou isso pra gente, né? Quais foram as lições aprendidas da fase 1? Cara, a gente tem um documento riquíssimo ali, né? Com várias coisas que não podem deixar passar, porque a gente já aprendeu, já sofremos com aquilo. Às vezes até coisas delicadas ali, né, que foram colocadas, pontos de atenção, e não é proteção a fórum não, gente, né? Não. É proteção a uma boa entrega. Exatamente. É ter certeza de que estamos garantindo tudo, estamos cobrindo tudo, né? Então achei assim, muito legal esse fato das lições aprendidas, aprendi agora como foi feito, mas também que foi endereçado realmente os pontos, né? Então acredito que vocês estão com lições de casa também, né? Inclusive, né, Gado? Era pra gente estar tendo agora uma reunião de lições aprendidas, foi remarcada pra gente fazer esse bate-papo contigo, né? Mas vai acontecer, já tá remarcado. Legal, a gente já tá indo pro final aqui do podcast. Pô, mas né? já, né, Gado? Já, você vê como passa rápido, Tem né? tanta coisa pra contar aqui. Mas o pessoal tá esperando as propostas de fase 2. Precisamos... Eu queria fazer uma perguntinha um pouco provocativa, assim, né? Pro Léo, pra Léo e pro Nick aqui, né? Se vocês tivessem, né, a possibilidade de fazer uma mudança grandiosa na entrega da fase 2 ou no atendimento do suporte, o que você faria, Nick? Você faria alguma coisa muito diferente do que você fez na fase 1? Vou te falar, né, Gado? Eu voltaria mesmo e faria praticamente quase tudo igual. Caramba. Porque assim... Que orgulho, hein? Foi uma receita de sucesso mesmo, tô te falando. Claro, né, a gente tem as lições aprendidas. Perfeito. É algo que a gente vai aprimorar, sim, tem pontos, né, que a gente levantou, que a gente precisa fazer algumas melhorias do processo, mas assim, de forma geral, não é nenhuma mudança drástica, nada, né? A estrutura principal é a mesma, né? Com detalhes, mas com detalhes adicionais que vão fazer a diferença. Que orgulho, hein? Eu tô muito orgulhoso aqui. Eu tô vendo que você tá todo grandão, né? Cara, quem pode dizer assim, tem um delivery, pode ser, entreguei 37 projetos com sucesso da reforma tributária na fase 1, né? E a maioria desses projetos todos na data prometida. Exato. E ainda projetos entregando de forma antecipada. Cara, para mim, assim, é um dos marcos muito importantes até da minha carreira, né? Aqui como head, minha carreira profissional. Isso aqui tá lá em cima no topo da lista, né? De uma das grandes conquistas. Legal. E esse ano não vai ser diferente, né? Esse ano... Espero, né, que estou na expectativa do nosso comercial aqui, né? Então, estamos trabalhando. E não tenho dúvida, né, que a gente vai ter muitos fechamentos, né, porque a gente tem ótimos cases aqui da fase 1, né? Então agora, fase 2, espero conseguir entregar muito mais projetos e estou preparado.
o que você me trouxer aí, Danilo, eu garanto a entrega aqui. Bato na mesa e deixa pra mim. Vamos pra cima. E depois eu vender feito pro suporte. Exatamente. E você, Léo? No meu caso, eu manteria hoje as pessoas que eu tenho, com a intenção de utilizar a IA para a gente poder melhorar processos, melhorar performance e produtividade. E já falando um pouco de IA, porque acaba sendo um pouco desafiador para fórum, isso quando a gente fala em suporte, porque vai ser desafiador. Marcelo e eu já estamos trabalhando aí numa nova ferramenta com a possibilidade, provocando a nossa ferramenta que a gente está querendo contratar aí para ser nova ferramenta de suporte. Spoiler! Com IA integrado para que a gente possa atender mais rapidamente o cliente e deixando os nossos consultores, sêniores e especialistas nas complexidades do dia a dia e do suporte, trabalhando de uma forma mais proativa e menos reativa. Então eu fecharia com esse desejo, esse anseio aí. Que ótimo. Bom, eu só tenho uma mensagem final aí em relação ao que você comentou da reforma fase 2, né? A gente fechou essa semana praticamente o nosso go-to-market para a reforma tributária fase 2, então começamos a enviar as primeiras propostas. É impressionante o nível de detalhe que tem a proposta da reforma fase 2, né? Tem algumas coisas que tem lá que já é parte do roadmap do governo e da SAP em relação à reforma tributária. Então, quem estiver ouvindo esse podcast e receber uma proposta da Fórum, você vai ter certeza de que esse comitê que existe na Fórum desde 2024, focado em reforma tributária, ela olhou cada linha, né, da legislação, das coisas que estão saindo para estar nessa proposta. Então a proposta ela está completa, né? E é claro, né, a Fórum ela trabalha acompanhando o que a SAP está fazendo, né? A gente não vai sair desenvolvendo coisas que a SAP vai liberar e que ela já disse que vai liberar. Exemplo, monitor de eventos, né? Apuração assistida. Então, essa é uma mensagem importante, por quê? Porque a gente não está alienado e a gente está vendo que muita gente está posicionando produtos em relação a isso e depois talvez tenha que voltar atrás e falar, poxa, a SAP vai soltar isso. Exatamente. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que sim, o comercial aqui da Fórum quer fazer mais 37 ou mais projetos, mas ninguém está vendendo o sonho aqui. Exatamente. A gente está apoiado numa equipe focada em reforma tributária que está trazendo todos os insumos para a gente colocar uma proposta assertiva, né, justa no ponto de vista comercial e que vai dar a garantia e a segurança de que a pessoa vai fazer uma entrega de reforma fase 2, e vão vir outras ainda, né? Já pensando no roadmap e não, vamos estancar esse problema e depois a gente vai ver o que vai sair lá na frente. Exatamente. É uma solução definitiva e duradoura, né? Esse que é o ponto, né? Exatamente. Então, acho que essa que é a mensagem final. E isso é algo que até sempre foi o core da Fórum, né? A gente sempre andou muito alinhado com a SAP. Então, desde, né, do nosso início da Fórum, né, a Fórum sempre prezou por isso. A gente nunca concorre com o standard, nunca concorre com a SAP. A gente só vem complementando. Então, desde os nossos produtos, então a gente trabalha em complementar e deixar o SAP ainda melhor, né? Então isso é algo que eu também tenho orgulho de trabalhar no Fórum por esse motivo também, né? Então acho que você traz muito bem essa questão de que a gente está muito bem embasado e bem alinhado com a SAP quando a gente está dizendo o que a gente realmente vai entregar com o que a SAP está trazendo, né? Exato. Então assim, o que eu digo, podem vir, confiem, né, na Fórum, né, que com toda certeza, né, o que a gente está trazendo é porque é fruto de muito trabalho, bastante alinhamento com a SAP, né, então tem muito conhecimento por trás disso.
né? E nossas propostas, elas também não são uma proposta, um documento só para vender, né? Isso eu gosto muito, tem uma parceria e um carinho muito grande pelo Nagado, porque o Nagado chegou assim aproximando muito, né? O AMS, o delivery do comercial, então tudo que sai, não sai porque o Danilo quer vender. O Danilo quer realmente que consiga ser entregue algo que agregue valor para o cliente e que seja entregue com qualidade também, né, Nagado? Isso você sempre bate muito com a gente, então acho que a gente sempre está muito alinhado e a reforma tributária, ela foi feita, essa proposta, com todo esse cuidado, né? Perfeito. Finalizando, é uma cadeia. Começa no comercial, vem pro delivery, vem pro suporte. Se um de nós não fizer o nosso trabalho bem feito, vai quebrar o elo e o elo não tem mais como voltar a 100%, né? Então é importante que esse elo sempre se mantenha nessa corrente aí positiva. Que ótimo. Prazer ter vocês aqui, né? Obrigada. O pessoal que não sabe, o pessoal vem do Sul e a gente não está sempre junto, então essa semana está sendo especial aqui para gente. Está muito especial. E tô aberto aí, Danilo, pode me convidar sempre que quiser. Muito bom. Joia. Obrigado, pessoal. A gente encerra aqui o Fórumcast, o podcast da Fórum, e até a próxima. Uma gratidão aí, até a próxima. Obrigada.